Por que pessoas boas sofrem tanto? Essa é uma pergunta que parece simples, mas carrega uma das armadilhas psicológicas mais silenciosas do comportamento humano. Pessoas boas, empáticas, compreensivas, que evitam conflito e fazem o possível para não magoar ninguém, frequentemente acabam vivendo mais dor emocional do que aquelas que não se importam tanto assim. E isso não acontece por acaso. Existe um padrão psicológico por trás desse sofrimento. Um padrão que quase ninguém percebe enquanto está preso dentro dele. Desde cedo, muitas pessoas aprendem que ser bom é sinônimo de ser aceito, que agradar é uma forma de garantir amor, respeito e pertencimento. Então elas crescem acreditando que quanto mais compreensivas forem, mais valor terão. O problema é que o cérebro humano não funciona dessa forma. O que começa como bondade genuína, quando não tem limites claros, passa a ser interpretado como fraqueza. E quando isso acontece, o respeito começa a desaparecer aos poucos. O mais perigoso é que pessoas boas raramente percebem esse momento exato em que deixam de ser respeitadas. Elas continuam fazendo mais, cedendo mais, explicando mais, tentando entender mais. E quanto mais fazem isso, mais o outro lado se sente confortável em ultrapassar limites. Não porque seja maldoso, mas porque o comportamento humano responde a padrões. O cérebro aprende rápido quem pode avançar e quem não pode. Existe também um desgaste interno profundo nesse tipo de pessoa. Ela vive em constante estado de vigilância emocional, sempre pensando antes de falar, sempre medindo palavras, sempre com medo de decepcionar alguém. Esse esforço contínuo gera cansaço mental, ansiedade e, com o tempo, uma sensação de injustiça silenciosa. A pessoa sente que faz tudo certo, mas nunca é escolhida, nunca é prioridade, nunca é reconhecida como merece. E aqui está uma verdade difícil de engolir. O mundo não recompensa intenções, recompensa comportamentos. Ser bom não garante respeito. O que garante respeito é clareza, limite e coerência. Quando alguém percebe que você sempre cede, sempre entende, sempre perdoa, o cérebro dessa pessoa registra uma informação simples. Eu posso ir até aqui. E cada vez esse limite vai sendo empurrado um pouco mais. Muitas pessoas boas sofrem porque confundem empatia com autoabandono. Ajudar o outro não deveria significar se anular. Compreender não deveria significar aceitar tudo. E amar não deveria significar tolerar o que machuca. Mas por medo de parecer egoísta, a pessoa boa vai se moldando, se encolhendo, se ajustando demais. Até o momento em que ela já não sabe mais quem é fora do papel de agradar. O cérebro humano aprende por repetição. Se você ensina às pessoas que seus limites são flexíveis demais, elas vão tratá-los como inexistentes. E quanto mais isso se repete, mais difícil fica sair desse padrão. A pessoa começa a se sentir presa em relações desequilibradas, onde ela doa muito e recebe pouco. E o sofrimento vem justamente dessa assimetria constante. Agora existe uma saída. E ela não envolve deixar de ser uma boa pessoa. Envolve deixar de ser uma pessoa sem limites. Bondade sem limite não é virtude, é vulnerabilidade. E o primeiro passo para mudar isso é entender que respeito não nasce de explicações longas, nem de sacrifícios silenciosos. Ele nasce de atitudes claras e consistentes. A partir daqui, existem 3 passos simples, mas extremamente poderosos, que podem mudar completamente a forma como você é tratado pelas pessoas. O primeiro passo é aprender a pausar antes de responder. Pessoas boazinhas costumam responder imediatamente, movidas pela culpa, pela empatia excessiva ou pelo medo de desagradar. A pausa quebra esse padrão. Quando você demora um pouco para responder, você sinaliza ao outro e ao seu próprio cérebro que suas decisões não são automáticas. Essa pausa cria espaço interno para você se perguntar: eu realmente quero fazer isso? Com o tempo, as pessoas começam a perceber que você não está mais disponível a qualquer custo. O segundo passo é reduzir explicações. Quanto mais você explica, mais você se coloca em posição de justificar sua existência, seus limites e suas escolhas. Pessoas seguras dizem menos. Um "não posso" dito com calma é mais poderoso do que uma justificativa longa cheia de desculpas.
Quando você para de explicar demais, você ensina o outro que seus limites não estão abertos à negociação emocional. O terceiro passo é sustentar o desconforto. Esse é o mais difícil. No início, quando você começa a mudar, as pessoas podem estranhar. Algumas podem insistir, outras podem se afastar, e isso dói. Mas esse desconforto é temporário. O que é permanente é o respeito que nasce quando o outro entende que você não volta atrás toda vez que se sente culpada. Sustentar o desconforto hoje evita o sofrimento constante de amanhã. Se você praticar esses 3 passos com consistência, algo interessante acontece. As pessoas começam a se ajustar a você. Algumas relações se fortalecem, outras se dissolvem. E isso é natural. Nem toda relação sobrevive quando você deixa de se anular. Mas as que ficam passam a ser mais equilibradas, mais justas e mais respeitosas. Ser uma pessoa boa não deveria custar sua paz. Bondade verdadeira começa quando você se trata com o mesmo cuidado que oferece aos outros. Quando você entende que se respeitar não é egoísmo, é maturidade emocional. Se esse conteúdo fez sentido para você, observe sua vida nos próximos dias. Repare nas pequenas situações em que você costuma ceder automaticamente. Teste pausar. Teste falar menos. Teste sustentar o desconforto. E se isso funcionar para você, volte aqui e compartilhe nos comentários. Às vezes, a experiência de uma pessoa ajuda a outra a enxergar o próprio padrão. Consciência precede transformação. E quanto mais você entende por que age como age, mais poder você tem para agir de forma diferente.